Muito bem, muito bem. 8 horas, como se diz na Umbanda, não é? Como se diz na Umbanda, 8 horas é hora do calendário, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Já tem algumas pessoas aqui, o Fernando, a Luciana. Dá um toque aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Por favor, dá um toque se vocês estão me ouvindo. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Luciana, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, legal. Muito bem, muito bem, muito bem. Como eu disse, 8 horas, hora do calendário, nós vamos fazer uma live aqui. O legal é que esse tipo de coisa fica gravada, não é? E depois as milhares de pessoas podem assistir, não é? Poesia e reencontro. Poderia ser também poesia do reencontro, mas poesia e reencontro. Por que que veio essa expressão poesia e reencontro, né? Da onde que vem isso? Bom, primeiro eu tive uma experiência no último final de semana, uma experiência muito positiva, uma experiência que eu fiz comigo mesmo, não é? Eu fui, digamos assim, convidado a participar de um congresso, e nesse congresso eu me propus a falar sobre poesia. Mas é interessante que as palestras que eu tinha trabalhado, os temas que eu tinha trabalhado anteriormente, temas ligados à filosofia, temas ligados à psicanálise, enfim, vários temas que eu pesquiso já há alguns anos. É interessante que nessas outras experiências que eu tive, eu reparei que eu me colocava de uma forma, eu diria assim, defensiva, não é? O que é se colocar de uma forma defensiva ou muito defensiva numa palestra? Então, numa palestra, ou enfim, num evento público, falar em público, o que é se colocar de uma forma muito defensiva? Eu procurava chegar nesse evento ou nessa palestra 100%, 200% preparado, não é? Por exemplo, eu fiz uma palestra onde eu falava sobre o sentido da vida. Olha, eu cheguei nessa palestra com tanta defesa e, portanto, tão inseguro que eu praticamente não deixei nenhum espaço para que houvesse dúvidas. Claro, isso na minha fantasia, obviamente. É claro que as pessoas devem ter saído com as suas dúvidas. Mas o fato é que eu me coloquei a preencher todas as dúvidas daqueles que estavam ali presentes. Isto é uma doença, isso é uma paranoia, não é uma paranoia, mas isso é uma neurose, não é? Você querer preencher o desejo do mundo, não é? Claro, isso tem causas assim de natureza, digamos, psicanalíticas, mas que não faz parte dessa nossa palestra de hoje, aqui, dessa nossa live de hoje. Então, como eu estava dizendo, eu me permiti, nesse evento que nós tivemos agora, nesse final de semana, onde eu falei sobre poesia,
a não me colocar numa posição de encerrar todas as dúvidas, mas, pelo contrário, me colocar numa posição de suscitar as dúvidas, inclusive a partir de mim mesmo. Essa é uma experiência muito interessante. Acabou que, pelo menos eu acredito, que foi uma experiência mais criativa, mais autêntica, onde me foi possível estar presente àquele ou naquele ambiente. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós nos colocamos na vida de uma maneira muito defensiva, ou muito robotizada, ou muito automatizada. Porque qual é o problema de se colocar de uma maneira robotizada, automatizada, nos colocarmos de uma maneira maquinal, não é? Maquinada, não é? Maquinada, olha aí, olha só da onde vem, né? A pessoa está maquinada não me lembro, lá nos anos 80, na periferia, lá onde eu nasci, onde eu fui criado. A pessoa, quando estava armada, estava na defensiva, falava-se que a pessoa está maquinada. Então, nós nos colocamos de forma maquinal no mundo, automatizados, robotizados, na defensiva. E qual é o problema disso? Desse modo, não há espaço para criar o novo. Não há espaço para que nós possamos nos reinventar. É sempre mais do mesmo. É sempre uma repetição enfadonha. Uma repetição que nos leva ao desespero, porque é uma repetição que nos leva a não mais encontrar sentido nas nossas vidas. Então nessa palestra, nesse evento, eu me coloquei dessa forma, ou seja, sem defesas. Agora, mas Denis, será que é possível mesmo colocar-se no mundo sem defesas? Essa também é uma pergunta. Olha, completamente sem defesas, me parece que é difícil, né? Já que o eu é construído a partir das nossas defesas. De certo modo, esse eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu posso isso. Esse eu, o que é esse eu? Esse eu é formado a partir das nossas primeiras relações, e em muitos casos criado a partir de desejos reprimidos, traumas não elaborados, que fazem com que nós criemos as nossas defesas ou as nossas fugas. Então, o ego, o eu, é um lugar da defesa, é um lugar da proteção. Proteção contra o mundo, ou proteção contra tudo aquilo que é diferente de nós. Então, de certo modo, eu ainda não existo. Eu ainda não nasci. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, sem dúvida nenhuma, há sim uma defesa, uma reprimenda que vai nos tirando da chamada vida autêntica,
que vai nos retirando dessa singularidade, dessa capacidade, como eu disse, de nos reinventarmos. Bom, mas onde a poesia aparece nessa história toda? Eu também tive uma experiência muito interessante há mais ou menos uns 6 anos atrás. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu me deparei com um desejo, digamos assim, um desejo, uma vontade, uma sensação de revisitar. Essa é a palavra. Revisitar. Não é simplesmente lembrar, não estou falando de nostalgia. Lembrar, ficar sentado, lembrando o que aconteceu e chorando e tudo mais. Não é disso que eu estou falando. Eu senti uma necessidade de revisitar uma instância, uma época da minha vida. E é bastante interessante que você, de certo modo, é como se você tivesse que se preparar para fazer uma viagem. E aí eu não digo que é uma viagem ao passado necessariamente. Não digo que é uma viagem ao passado. Eu digo que é uma viagem em direção a modos de ser. Uma viagem em direção a modos de ser que foram reprimidos, que não foram completos, que não foram completos. Se você tivesse que vestir uma roupa para fazer esta viagem, imaginando que essa não é uma viagem fácil, porque é como entrar no fogo, é como entrar na escuridão, é como entrar numa instância esquecida, abandonada, desprezada. Uma instância que nos traz alguma tristeza. Se você tivesse que se preparar, você teria, utilizando assim uma metáfora, né, teria que se vestir como os bombeiros se vestem para entrar, não é, naquele prédio que está pegando fogo, ou como os escafandristas que colocam aquela roupa para entrar no fundo do mar, não é? Então você precisa de uma proteção, de uma roupa para fazer essa viagem em direção àqueles modos de ser. Eu fiquei durante um tempo procurando como que eu poderia fazer esta viagem. E para mim apareceu algo muito interessante. Fazer esta viagem acompanhado da linguagem poética. Da linguagem poética. Linguagem poética como possibilidade de abertura ao real. Linguagem poética como possibilidade de revisitar as modalidades de ser e poder reelaborá-las. Mas, Denis, por que a linguagem poética? Porque pela linguagem lógica, aquela linguagem do cotidiano, aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem bem curtinha, uma linguagem imbecil. Vocês podem perceber, hoje mesmo, as pessoas conversam numa linguagem muito curtinha. Olá, boa tarde, boa noite. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Tudo muito uma contração da linguagem que denota uma contração do próprio ser.
né? Os meus filhos começam a falar meio rapidinho, eu falo, não, não se comuniquem dessa forma. Abram a boca. Tentem entrar em contato com o som das palavras. Falem, de certo modo, como se estivessem cantando. Veja, não é um curso de oratória. Não é um curso de oratória. Mas para a linguagem do cotidiano, essa linguagem tão empobrecida, é muito difícil nós revisitarmos estas questões, e vamos agora facilitar um pouco, essas questões não resolvidas. Então, a linguagem poética, ela nos dá, ela é uma espécie de proteção para que você entre nesses campos. Claro, e todos nós sabemos, a linguagem poética sempre permeada de metáforas, simbolismos, paradoxos, ironias, não é? Porque afinal de contas, não é adequado nos levarmos tão a sério, não é? nesse caminho. Então, nessa experiência que eu tive há mais ou menos 6 anos atrás, eu então produzi, a partir do momento que eu fui fazendo contato com essas questões, com essas possibilidades de ser que eu não consegui completar, né? A poesia então foi surgindo e foi se materializando, inclusive na criação de um livro que é esse que está aqui, que obviamente eu não quero vender o livro. Porque toda vez que alguém faz alguma coisa na internet agora é para vender algo. Eu não quero vender nada, tá certo? Eu não quero vender nada. Na verdade, eu vendi a minha alma ao diabo e não estou conseguindo retomá-la. Então, eu estou na fase de retomar. Eu não estou na fase retomar o que me foi tirado por esse mundo automatizado, não é? Então, eu estou na fase de retomar, não de vender. Então, a poesia tem essa mágica, essa força de nos levar em campos escuros, como eu disse, esquecidos. Para que nós possamos, e é muito interessante esse processo, porque é um processo onde você retorna a modos de ser, reelabora esses modos de ser, e esses modos de ser, eles vão aparecer no agora, no presente. Não é? Então, é muito interessante que quem faz essa viagem, muitas vezes, pode até se surpreender com a mudança da própria vida. A minha vida, depois que eu fiz esse trabalho um trabalho de reparação, vamos falar assim, a palavra reparação é uma palavra muito interessante. Depois que eu fiz esse trabalho de reparação, a minha vida, em muitas instâncias, ela mudou completamente. Eu sinto que a cada retorno, a cada reparação que eu faço, a cada reencontro, por isso, poesia como reencontro, a cada reencontro que eu faço com esses Denis, que foram de alguma maneira abandonados, violentados, abusados, que foram vitimados pelo medo dessa torrente que é a vida, que tanto nos assusta, não é? Porque é assim mesmo, não é? A gente nasce e a gente
a gente se assusta com tudo isso e a gente vai criando as nossas defesas e nós vamos sumindo, desaparecendo nessas defesas, não é? E aí chega um determinado momento que a vida vai ficando muito sem graça. Então a poesia como reencontro é uma poesia, a poesia como reencontro é possibilidade de poder retomar uma existência que está mergulhada num contínuo, não é? Num rio. Como eu digo, para que nós possamos chegar aqui a todo instante. Aliás, a proposta aqui da nossa live é eu falar todas essas coisas e no meio dela, durante ela, ler também algumas poesias. Poesias que representam essa retomada. Então, vamos ler aqui uma poesia, não só poesias minhas, mas poesias de autores e de autoras que eu gosto muito. Esta, por uma coincidência, é minha. Instante. Desejo chegar nesse mundo a todo instante, surpreender-me, desconhecer-me. Desejo chegar nesse mundo a todo instante, num espírito daquele que acaba de nascer. Desejo chegar nesse mundo a todo instante, revisitá-lo, reencarná-lo, ser aqui na primeira aurora de tudo o que há. Poesia para manter uma espécie de frescor da vida. Poesia para não apodrecer. Para não apodrecer nas nossas certezas, nas nossas convicções, nas nossas defesas. Então, a linguagem poética, ela não é só capaz de retornar àqueles pontos. Ela age como aquele o tatuzão, não é? Que faz o metrô. Ela vai derrubando, ela vai destruindo todas as defesas que estão pelo caminho, porque ela vai de alguma maneira nos virando de cabeça para baixo. Agora, é muito interessante, não é? Muito interessante que a psicanálise vai se utilizar de um método para chegar nesses desejos reprimidos, que é o método da associação livre. Ou seja, o analisado, ele se coloca perante ao analista e ele vai falar aquilo que vem na cabeça dele, né? Aquilo que surge espontaneamente. E a linguagem poética tem muito disso, viu? Ela não é aquilo que se chama de inspiração. Muitas vezes, em muitas situações, nada mais é do que pura e simplesmente se colocar perante o mundo e a partir de uma associação livre. E quando você vai perceber, uau, nasce uma poesia desse desprendimento, né? desse escape, como eu disse, da lógica, do pensamento determinista, da racionalização, né? Racionalização aí como redução, ou até mesmo a chamada subjetividade possessiva, né? Aquela ideia de que, uau, o que eu vejo, só eu vejo,
né? Essa ideia de subjetividade, não como abertura de possibilidades, mas subjetividade como fechamento, não é? Sobretudo como fechamento ao outro, aquilo que é diferente de mim, aquilo que é diferente de mim. E justamente por ser diferente de mim, me causa tanto medo. Olha só. Vestido ou revestido de uma linguagem poética, nós conseguimos obter, digamos assim, coragem para descobrir instâncias nossas, até então não reconhecidas. Sim, porque muitas vezes a gente tem que assumir. Nós temos medo de reconhecer que somos outro. Nós temos medo de reconhecer que somos outro. Nós nos colocamos perante o mundo de uma maneira muito julgadora, não é? Todos aqueles outros que nós julgamos, na realidade, carregam pedaços de nós mesmos. E quem tem coragem de reconhecer estes outros que em nós habitam, não é? Sem a poesia. Sem essa capacidade, de certo modo, de até nos enganarmos. Sabe quando você conta uma história para uma criança, para poder tirar dela um brinquedo que lhe causa perigo? Você não engana para você poder tirar algo que às vezes está ali perdido? A poesia tem muito disso. Ela entra por campos que estão muito fechados e que às vezes nós precisamos fazer aquela brincadeira para tirar a atenção. A pessoa está lá, toda cheia de razão, toda cheia de... toda preenchida de defesas. Então a poesia vem como uma espécie de... vem com uma certa malícia para tirar a atenção da pessoa e puxar-lhe o tapete, deixá-la sem chão. Espantá-la, dar na pessoa uma espécie de choque, para que a pessoa então possa sair desse lugar imaculado, também chamado como o inferno de cada um. Esse lugar imaculado que nós criamos para nós mesmos e, repito, também conhecido como o inferno de cada um. Então, poesia como reencontro, vamos dizer, com o real, com o vazio, com aquela situação não preenchida. Poesia como reencontro com aquela situação para a qual eu não tive capacidade de responder ou corresponder. Poesia para resgatar a voz.
Poesia para ser a voz. Poesia como reencontro que se torna, reencontro que se transforma num convite a habitar o seu mundo. Porque é muito interessante. O mundo daquilo que não foi, digamos assim, bem vivido, é um mundo não habitado. Eu disse que o eu não nasceu. Eu disse que o eu não existe, porque o eu está coberto pelas suas defesas. Sim, o eu ainda não habita o seu mundo, ou o nosso mundo, ou o meu mundo. Eu tinha, como eu disse, várias instâncias, vários modos de ser retalhados, mutilados. Então, eu revisito aquilo por meio de uma linguagem poética, uma linguagem que não leva, uma linguagem não literal, uma linguagem que se deixa levar, não é? Uma linguagem, como eu disse, uma linguagem de abertura, não uma linguagem de encerramentos do debate, uma linguagem de deixar estar, né? Deixe estar. Essa linguagem que é uma linguagem de cuidado, de esmero, de carinho. Ora, se você não tiver esmero, carinho, respeito, reverência, devoção a essas instâncias, a esses modos de ser que foram estilhaçados, se você não tiver essa consideração por você mesmo, e ir lá com muito carinho e esmero, remontar isso, recriar isso. Essa é a poesia. A poesia é isso, pessoal. O que é a poesia? Poesia é essa capacidade de juntar os cacos por meio de palavras, sons, e reconstruir o que muitas vezes, eu disse, foi abandonado, foi esquecido, foi vilipendiado, foi desprezado. Então a linguagem poética é essa capacidade de você fazer esse trabalho, quase que um trabalho assim, eu diria uma coisa bonita, porque é um trabalho de reconstrução, né? É um arqueólogo da alma, um arqueólogo da alma, da psique, não é? Que entra naqueles campos e vai se reconstruindo. Se você não tiver esse carinho, o que vai acontecer é muito simples. Esses cacos ficarão lá para sempre. Então, linguagem poética para entrar nesse campo que é um campo vazio. Um campo vazio que cabe ao poeta, ou cabe a cada um de nós, fazer a sua própria poesia. Quando nós falamos aqui de poesia, vamos deixar claro, eu não estou falando de poesia necessariamente como literatura, versos e tal, né? Não estou falando disso. Eu estou falando de uma atitude poética perante a vida. Uma atitude poética, né? Reinventar a vida como se estivesse fazendo poesia. E a poesia é isso mesmo, é sair por aí pegando o que ninguém viu, o que ninguém percebeu, não é? Atacando e, sobretudo, atacando essa linguagem de máquina.
8h35, eu me propus a fazer lives de meia hora para não deixar ninguém cansado. Poesia para manter o estranhamento. Na linguagem automática, na automatização, no cotidiano, dinheiro, me dá isso, compra aquilo, quanto é? Quanto é a matrícula? Quanto você faz? Quanto você paga? Débito ou crédito? Essa linguagem, não há mais estranhamento, não há estranhamento na linguagem do cotidiano. É crédito ou débito? Para cima ou para baixo? Vermelho ou cinza ou branco? É bom ou ruim? Você entrega ou não entrega? Cumpriu a meta? Como eu disse, uma linguagem muito reduzida, uma linguagem que vai não é espremendo, ela vai ainda se espreme, ainda sai algo disso, né? Essa linguagem, ela não espreme a realidade para tirar dela algo novo. Ela esteriliza. É isso que vocês precisam entender. Ela esteriliza. Ela não permite nada de novo. Nada de novo. Ela não permite uma reinvenção da vida. O amor nasce do estranhamento. Vejam essa poesia do Czesław Miłosz, poeta húngaro ou polonês, se não me engano. Amor significa olharmos-nos como se olha as coisas não familiares. Pois somos apenas uma entre milhares, e que assim se olha, mesmo sem saber, de muitas mágoas o coração vai proteger. E chama-no de antigo o pássaro e a árvore. Então, sim, quer desfrutar de si e de tudo, para que tudo brilhe no clarão da plenitude. E não importa não saber ao que servir, nem sempre serve melhor quem sabe. Então a linguagem automática, robótica, é a linguagem, principalmente hoje, é uma linguagem de um saber. De um saber, eu sei. Eu sei como defesa. Você não precisa vir falar que eu sei. Isso é muito comum hoje. Você está ali conversando, batendo um papo, como eu estou aqui com vocês e tal. Você fala, eu falo. Aí você começa a falar, eu já sei, você não precisa falar. Por quê? Porque a pessoa perdeu o estranhamento. Ela não acha mais nada legal, mais nada interessante, porque perdeu o estranhamento. E quando nós perdemos o estranhamento, nós perdemos a capacidade de amar. Pessoal, poesia, uma parte então do tema poesia e reencontro, que eu falei para vocês aqui. São 8h38, acho que eu comecei até um pouquinho antes. Não, comecei 8h30, então são 30 minutos. Claro, pessoal, nós estamos aqui fazendo essa apresentação. Vamos ver se eu consigo ver quem está aqui. O Fernando, Josefe, grandes amigos, Vera, o Delix, legal. 5 pessoas, são grandes amigos meus, pessoas que eu realmente amo e admiro, pessoas da minha história, né? Então, nós estamos aqui falando isso, pessoal, e, claro, nós estamos fazendo isso escondido. O algoritmo não sabe que nós estamos aqui. O algoritmo não sabe. Então, claro, se vocês acharem que é legal, vão falando para as pessoas que vocês acham que tem esse perfil, né? Por favor, não, pessoas que têm o perfil. Não vamos trazer para essa nossa reunião escondida pessoas que... Não. Eu não vou aguentar. Eu vou desistir. Mas passem para as pessoas, compartilhem aí, tem uma maneira de vocês compartilharem isso. E eu, claro, espero toda quarta-feira, 8 horas, quarta-feira. Os centros espíritas trabalham de quarta-feira.
não é? Então eu vou trabalhar de quarta-feira. Mas eu trabalho de pretos. Os centros espíritas trabalham de branco. Então eu preciso ver o que se passa. Então, eu vou fazer esse trabalho. Toda quarta-feira eu vou ver se eu trago esses temas aqui para vocês. Claro, de uma maneira assim que seja legal. Tá bom, pessoal? Boa noite. Obrigado aí por vocês terem ficado comigo até hoje. Então, essa é uma parte até agora, e essa é uma parte. Poesia como reencontro. Olha só quantas coisas nós falamos. Poesia como possibilidade de entrar nesse bunker, explodir tudo isso que ficou reprimido. Valeu. Boa noite.